uma tenda de histórias. Ficou muito lindo. Tive uma boa ideia. Teve sim, Filipa. Parabéns. Ai, olha só o que eu tenho aqui. O quê? Cano, você não tá vendo que ela tá com cano velho? Não é cano, não. Não? Não. Não, né, tia? Não. Não é marrom? Não, também tem cano branco branco também. Ai, eu nunca vi o cano branco, só marrom. Esse daqui é o projeto da minha casa. Ah, que legal, Ela vai tia. dar projeto a casa dela. Não, Filipa. Não, Felipa. Mas É. também, quem é o Jeto? Não é jeto, é projeto. Então, é projeto. Não, o que a tia tem ali é um projeto, é um desenho. Isso mesmo, Aninha. É o desenho Da casa da dela. minha casa. É, E como que você sabe que é o desenho da casa dela? porque ela disse Eu não ouvi. que era o projeto da casa dela e se é um desenho, é o desenho da casa dela. E é um projeto porque ele é detalhado, ele é tem as medidas das janelas, medidas da porta, quantos quartos terão, como é o tamanho da sala, como é a cozinha. Então, é tudo muito bem detalhado, sabe? Sim, Então, a gente chama isso de projeto. projeto. É o nome desse desenho. Isso. E quem faz o projeto, quem fez o projeto da minha casa, né? Ele é um profissional da área. Um profissional da área? Ele é arquiteto. Arquiteto. Que ele também faz o teto. É. Sim, também, né, Felipa? Tem o teto também da casa. Tem sim. Por isso que é arquiteto. Isso. Que deve ser que ele arca o teto. Não, ele faz tudo. Ele faz. Ele desenha tudo, como vai ficar a beleza. A beleza, ele vai falar sobre a beleza. É. E vocês sabem que lá na Bíblia também nós temos arquitetos? Tem. Eu nunca vi na Bíblia arquiteto. Também nunca vi, tia. Pois é, a nossa história de hoje vai falar também de arquiteto. Ah. Mas eu nunca vi. Qual arquiteto, tia? Fiquei curiosa. Eu só conheço. Arquiteto não é aquele que faz as coisas, faz tudo? Faz o desenho, faz o projeto. Deus é um arquiteto. Muito É bem, verdade, Felipa. porque ele Ele fez é o tudo. arquiteto dos arquitetos, porque todas as coisas que nós vemos no mundo, todas as coisas maravilhosas, quem fez foi Deus. Ele colocou tudo no seu lugar, não foi mesmo? Pois é. E lá no Antigo Testamento, criança, nós temos um rei. O nome deste rei, Davi. Eu já conheço o rei Davi. Isso. Eu conheço a história dele. Aqui na tenda nós já vimos muitas histórias do rei Davi, não é verdade? Muita coisa legal. Pois é. O rei Davi olhou para o local onde ele morava, a casa dele, aquela casa enorme, aquele palácio maravilhoso. Eu ia falar, é um palácio, né, que Davi morava. Grande. Nossa, devia ser lindo, né? Isso. E vocês sabem, ele olhou para o outro lado, ele viu uma tenda. Uma tenda. Pois é. Do lado do palácio tinha uma tenda? Então, deixa eu contar para vocês. Igual a nossa? O povo de Deus, o qual Davi era o rei, né? Era o povo de Israel. Era o povo que Deus escolheu, né? Isso. E muitos anos atrás, então, Deus deu toda a metragem de como eles tinham que fazer também a tenda, aonde seria guardada a arca. A Arca arca. de Noé? A arca que simbolizava a presença de Deus junto ao povo. Então não era de Noé não, igual a de Noé não. Não, ela era Eu uma... achei que era a arca de Noé. Não, ela era parece um baú, né, diferente. tia? Isso, parecida com um baú. Baú grande. Só que com algumas medidas assim, né? Também, porque vocês sabem, o arquiteto Deus passou as medidas certinhas de como tinha que ser essa arca. A arca era tipo um baú que guardava umas coisas
que falava de Deus? Isso mesmo. Um dia nós vamos contar a história da arca aqui na tenda, não é verdade, minha menina? Vamos sim, que eu Vamos. quero saber mais. E então, olha só, crianças, o que acontece. Davi olhou para o seu castelo e olhou também para aquela tenda. Falou, mas como? Eu moro num lugar tão bonito. Um palácio. Um palácio. E o meu Deus mora numa tenda? A arca de Deus ficava na tenda e ele no palácio. Isso não dá certo. Então, Não mesmo. e nesse momento, então, ele chamou o profeta e foi conversar com o profeta. Sim. Falou com o profeta sobre o desejo dele de construir um grande templo para colocar a arca do Senhor. Ai, que bacana, né? Bacana que ele percebeu que devia fazer uma Precisava coisa, né? colocar a arca num lugar melhor. Isso mesmo. E Porque Deus merece. merece Isso, o nosso melhor, muito sim. bem. O desejo de coração de Davi era algo maravilhoso, não é? Sim. Mas vocês sabem o que o profeta fez? Não. Foi conversar com Deus. Isso Ele mesmo. dá certo, né? Sim. Então, Deus falou com o profeta que ele havia dado a Davi muitas coisas. E sabe, e também uma grande promessa, que o filho de Davi herdaria o templo. O templo não, herdaria o seu reinado. Ah, seria O filho rei. de Davi. Só que Davi não poderia fazer o templo. Por quê? Ele teria que passar isso para que o seu filho fizesse. É porque era ele que ia reinar, então? E isto, o filho dele reinaria. E aí, então, ele, o filho de Davi, é quem faria o templo. Ai, Entendi. Davi só teve a ideia. Então ele foi o arquiteto, né, tia? Isso mesmo, com a sabedoria que vinha de Deus. Entendi. Com as orientações de Deus a Davi. Davi planejou como seria esse templo. Ele que planejou? E não foi só isso, não. Ele também já começou a encomendar todas as coisas que poderiam ser utilizadas no templo. O material. Isso. Meu pai foi fazer um muro, comprou tijolo. E olha, isso outra mesmo, coisa, né? outra coisa muito importante, Salomão ainda, que seria o rei, o filho do rei Davi queria substituí-lo, era muito novo. E Davi então ficou preocupado, Aí eu ficaria porque também, né? porque era uma tarefa muito importante, Sim. não é? Então Davi reuniu os líderes do povo de Israel e pediu para que todos pudessem colaborar, né, com a construção do templo. Que legal. E aí, Ninguém faz uma coisa grande sozinho. isso verdade, mesmo. Todo mundo precisa da ajuda, né, tia? Isso. E então, Davi disse, olha, o meu filho Salomão vai reinar em meu lugar, porque assim Deus deseja. Sim. Mas ele vai precisar da colaboração de todos. Ele precisa de ajuda. Isso. E eles eram mais velhos também, né? Podiam dar conselhos, não é verdade? Sim. Isso. Então, uma outra coisa muito importante, Deus quando planeja as coisas, ele planeja tudo certinho. Perfeito. Perfeito. Naquele tempo do reinado de Salomão, quando Salomão assumiu, reinava paz em Israel, não havia guerra. Aí ele não precisava ficar preocupado, né? E, além disso também, ele poderia ter acesso a vários locais diferentes, não é verdade? Verdade. Para trazer as coisas preciosas para fazer o templo. Porque não estava tendo guerra. Isso mesmo. E durante 7 anos, eles trabalharam na construção do templo. Nossa, 7 anos? 7 Bastante anos. tempo, 7 anos. E sem guerras. E sem guerras. E quando o templo ficou construído, gente, era muito, muito lindo. Com Ai, eu pedras. estou só imaginando. Nossa, tinha paredes revestidas de ouro. Nossa. Olha que Querubins. chique. Então tinha uma entrada onde haviam querubins de ouro. Tu já imaginou? Nossa. Gente, o que é querubim? Eram anjos. Era tipo isso. Simbolizava os anjos, né? sabe, com cornetas. Muito bonito. Ai, imagina. Quando a gente vai estudar, vai ver e vai olhar lá
as imagens de como seria, aí a gente vê tudo isso. É muito bonito, Nossa, uma que arquitetura legal. muito linda. E vocês sabem, lá num lugar muito especial, separado, havia o local onde eles colocariam a arca. Ei, agora a arca ia ficar num lugar bonito, né? Não Porque mais em tenda. isso, porque não eram todos que podiam chegar perto da arca. Ela representava o poder de Deus. Era a presença de Deus, então não eram todos que chegavam lá, somente o sacerdote. E chegou então. O sacerdote ia pelo povo, né? Isso Ô, tia mesmo. Mary, Oi. mas hoje é um pouco diferente, né? Sim, nós vamos falar, Felipa, pois eu vou te contar o que aconteceu quando eles levaram a arca. Eles pegaram a arca, que não podiam encostar na arca, sabia? Eles tinham uns paus que sustentavam essa arca e conduziam essa arca até lá. Eles não tocavam nela. Não. Não carregava assim, segurando. Não. E então, lá no lugar Santo dos Santos, que foi denominado lá no templo, né? Então, eles foram lá e colocaram a arca. Quando o sacerdote saiu do local, aquele local se encheu com uma fumaça maravilhosa. Nossa. Com uma Uma fumaça. nuvem, era uma nuvem que cobriu tudo. Meu Eu ia ficar Deus. impressionada. E aí, tia? Para mostrar que Deus estava presente ali. Então ele ficou feliz. Ficou muito feliz. Arca. Acho que sim. Mas vocês sabem, aquilo era apenas um símbolo da presença de Deus. Sim. Porque Deus, gente, Deus que fez o universo, que fez todas as coisas, fez esse mundo maravilhoso, ele não vai ficar... Também, né? Eu lembrei de uma música rapidinho. Quem fez você e eu foi o nosso pai. Eu nem sabia cantar assim. Quem fez você e eu? Você e eu. É que eu não quis fazer a música grande. Quem fez você e eu? Deus. Nosso pai. Muito bem! E não só, né? Mas o universo inteiro. Essa maravilha. Ele é o arquiteto de todas as coisas perfeitas que funcionam, que se encaixam direitinho, não é? Sim. Verdade. Então, ele não ia ficar entre quatro paredes. Não é verdade? Não. Aquilo era apenas uma simbologia. Mas vocês sabem, gente, a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Sim. Nós somos templos de Deus. Então ele tá com a gente. Isso. Quando alguém recebe Jesus, ele mora no coração da pessoa. Muito bem, Felipa. Isso mesmo, nós já falamos aqui. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, ele vem habitar em nós. Sim. Agora a gente não precisa mais do templo, né, tia Mary? Não, nós nos reunimos na igreja para louvar a Deus em comunhão. Em comunhão. Mas eu falo com Deus lá na minha casa. Nós Eu falamos também, aonde porque ele é onipresente. Gente. Muito bem. E olha, nós temos um versículo muito bonito que retrata isso, Qual? né? Lá em Atos 17, 24. Atos 17, 24. Isso, crianças, olha, tá escrito aqui. Vamos ler com a gente? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. É que agora ele habita o nosso coração. Muito bem. Vamos falar mais uma vez só? Então diz assim, ó. O Deus O Deus que fez o mundo que fez o mundo e tudo que nele há e tudo que nele há é o Senhor é o Senhor dos céus dos céus e da terra e da terra e não habita e não habita em santuários em santuários feito por mãos humanas. feitos por mãos humanas. Atos Atos 17. 17, 24. Muito bem. Muito bem. Então, hoje, crianças, nós vimos que Salomão fez um grande templo para Deus lá em Jerusalém, não é? Sim. E o povo sempre ia lá para louvar, para agradecer,
Mas o maior presente que nós temos é poder ter Deus em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus que todo aquele que aceitá-lo como seu Salvador, aquele sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz, né? Todos que aceitarem vão tê-lo como... Você vai ser o seu templo, o templo do Espírito Santo. Ele vem habitar em você. E vocês, olha só que coisa linda e importante. Vocês já fizeram isso? Vocês já aceitaram Jesus como seu Salvador? Eu já. Então, quem aceita Jesus, Jesus vai morar com ele. No coração. E guarda. Isso mesmo. Cuida. Todos nós, né, humanos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele vem habitar em nós. E esse é o maior presente que nós podemos receber. Sim. Certo? Então... E depois que a gente aceita Jesus, a gente lê a Bíblia para aprender mais de Deus, a gente conversa com Ele orando. Isso, muito bem, Felipa. E esse é o nosso convite para vocês também. E hoje nós encerramos aqui a nossa história do dia. Isso, e vocês podem ver outras histórias iguais a essa, não é, Aninha? Sim, lá no YouTube, da TV Polo, Tenda de Histórias. Isso, também tem no Face e no Instagram, tá bom? Sim. E não esqueçam também de dar o seu like, não é? E nos seguir. Isso. Tchau, crianças. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Jamile. Vamos ver o teu projeto, Vamos, já vou levar para vocês. Vamos lá que eu vou levar o projeto para vocês.